Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Eu tô achando que hoje meu marido não queria passar o microfone para mim, sabia? Eu tô achando que é ele que queria estar ministrando, né? Glória a Deus, né? Por mais um domingo, mais um dia que o Senhor nos concede de estar na sua casa. Você que nos visita, seja bem-vindo. Que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Amém? Hoje, quando nós louvamos, não sei se vocês perceberam, o primeiro hino que a gente louvou, né? Os irmãos que não tinham chegado ainda, era assim, ó: o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Você crê que o Espírito Santo de Deus já estava aqui antes de você chegar? Amém? Ele está aqui. E é Ele que liberta, cura, né? Através do poderoso sangue do nosso Jesus Cristo. Amém? O maior propósito do nosso Deus, desde a fundação do mundo, nunca foi só de salvar a humanidade. O propósito do Senhor, desde a fundação ou antes dela, porque a palavra diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo nele, é ter um relacionamento e ter um povo para chamar de seu. Durante todo o Antigo Testamento você vai observar Deus chamando um povo para poder cuidar, para poder o quê? Ter relacionamento íntimo. Um povo que ele pudesse falar assim, ó, esse é o meu povo, amém? E você sabe que no jardim do Éden, o Éden ele não era só um jardim, amém? Ali era um lugar de morada de Deus. Ali era um lugar que Adão e Eva, quando estavam ali, eles desfrutavam de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. A palavra diz que todo final de tarde Deus ia até Adão e falava: como foi o seu dia, Adão? Imagine o Senhor chegando para nós face a face, conversando conosco, amém? Só que a palavra do Senhor vai dizer que o pecado entrou. E o pecado, embora ele tenha atrapalhado esse relacionamento de Deus com o homem, ele não mudou o propósito de Deus, amém? Ele não mudou. Ele pode ter criado essa distância, essa separação, mas o propósito de Deus até os dias de hoje continua sendo ter relacionamento de pai com filho, com o seu povo. Um povo para chamar de seu, né? A gente sabe que Jesus, ele já estava preparado como um cordeiro desde antes da fundação do mundo. Desde antes, Apocalipse vai dizer que antes de tudo existir, o cordeiro já estava preparado. Jesus Cristo o Senhor já sabia que iria sacrificar Jesus em prol da minha vida, da sua vida, antes de você existir. Mas a missão de Jesus não foi só vir nos salvar. Ele veio apresentar o nosso Deus para o seu povo como um Deus que não é só Deus, mas como um Deus que é Pai. Amém? Durante o Antigo Testamento nós vemos Deus sendo um Deus Senhor. Mas depois de Jesus Cristo nós temos um Deus que Ele é conhecido não só como Senhor das nossas vidas, mas também como nosso Pai. Amém? Também como nosso Pai. E Êxodo 25, não precisa abrir não, o Senhor vai dizer assim, ó, para Moisés: o povo de Israel fará um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Quando o Senhor liberta o povo da escravidão, o Senhor não estava simplesmente querendo libertar, mas o Senhor estava querendo o quê? Habitar no meio do seu povo. Amém? Ele queria habitar. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele recebe todas as instruções da construção do templo. O livro de Êxodo é um livro mais detalhado. Se você for ver, vai falar das cores, das cortinas, dos utensílios que eram usados no santuário. Lá o Senhor concedeu todas as instruções para Moisés. No versículo 40 de Êxodo, sempre quando Moisés está concluindo uma obra, a palavra do Senhor vai dizer assim: e Moisés fez conforme ordenara o Senhor. E Moisés fez as cortinas como? Conforme ordenara o Senhor. E quando ele conclui aquela obra, a palavra do Senhor vai dizer que uma nuvem da presença de Deus invade aquele santuário, de modo que as pessoas não podiam nem entrar, de tamanha era a glória e a presença de Deus naquele lugar. Quando nós vamos ver mais para frente, através da vida de Davi, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi colocou no seu coração construir também o quê? Um templo para o Senhor, amém? E aí Deus também deu todas as instruções
para Davi. Mas não foi Davi que construiu, a gente sabe que quem construiu foi Salomão. E assim como aconteceu com Moisés, Salomão fez conforme o Senhor tinha ordenado. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o templo que Salomão construiu também foi cheio, a nuvem da glória e da presença do Senhor desceu e habitou dentro daquele lugar. A palavra diz que os sacerdotes não conseguiam fazer o seu serviço, porque não conseguiam de tão grande que era a nuvem da presença e da glória do Senhor naquele lugar. Amém? Então, se você reparar, você vai ver que existe um padrão de Deus. O Senhor, Ele concede orientações para o seu povo. E quando o povo obedece, Ele vem. Quando o povo obedece, quando o povo faz aquilo que o Senhor pediu, aquilo que o Senhor ordenou, a presença dEle, a glória dEle vem. Só que nessa noite eu preciso te dizer que esse templo físico, ele só é um templo físico. Antigamente o Senhor habitava no templo e no santuário. Hoje o Senhor escolheu habitar dentro de nós através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Aquela glória, aquela presença que descia dentro do templo, que descia dentro do tabernáculo, que invadia aquele lugar. Hoje ela quer invadir o seu coração e quer entrar dentro de você. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor nessa noite quer te fazer morada e habitação do Espírito Santo dele? Amém? Glória a Jesus. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Amém? O livro João 1,14 vai dizer assim. João 1,14. Assim a palavra se tornou ser humano, ou o verbo se tornou, como diz algumas versões, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do único Filho do Pai. A palavra traduzida no grego, quando você vai estudar, essa palavra habitar, ela tem a sua origem, ela representa armar sua tenda e armar um tabernáculo. Então, quando o Senhor queria habitar, Ele queria fazer o quê? Derramar da sua glória e da sua presença. Só que o apóstolo João, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que Jesus Cristo, o verbo, Ele veio e Ele fala o quê? E João fez o quê? E eu vi a sua glória. Amém? Então nós temos a glória, a manifestação do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus sendo manifesta através de quem? Da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória habitava nele. Por isso que João vai dizer. E no 14, abre aí, passa um pouquinho para frente, João 14, 1. Hoje nós estávamos no monte de manhã, o irmão Devin pegou, trouxe essa palavra, eu falei assim, Jesus, glória a Deus, né? É a testificação do Espírito. João 14, 1 vai dizer assim, não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E nisso Tomé pergunta, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E aqui Jesus vai falar talvez um dos versículos que a gente mais sabe de cor, amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberia quem é o meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. O cenário aqui, Jesus está preparando seus discípulos para a sua partida, amém? Ele está preparando eles porque já estava quase chegando a hora deles serem entregues. Só que quando nós vemos o Senhor falar assim, olha, não fiquem tristes, não fiquem angustiados, Ele estava ali consolando. Jesus Cristo também é aquele que consola. E Ele está consolando os discípulos, falando assim, olha, eu estou indo, mas eu estou indo preparar um lugar. Eu estou indo preparar um lugar e quando tudo estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês, amém? E eu quero te dizer que esse lugar, ele já está sendo preparado. Lá tem o meu nome, lá tem o seu nome te esperando. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e Ele só está preparando um
lugar. Agora olha que interessante, quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele não fala assim, ó, eu sou o caminho para o céu. Ele fala assim, ó, eu sou o caminho de acesso ao Pai. O que o Senhor Jesus veio foi fazer a reconexão do homem com Deus Pai. Ele veio para fazer o que? Restaurar essa comunhão, esse relacionamento que Deus queria desde a fundação do mundo. Ele queria o que? Uma família, um povo. E a palavra do Senhor diz que nós somos povo eleito, sacerdócio santo, amém? Então o Senhor veio fazer o que? Ele veio restaurar. Jesus Cristo veio fazer com que esse relacionamento pudesse ser o que? Ligado novamente. Por isso que ele fala, eu sou o caminho que leva para você para onde? Para o Pai. Não existe outro caminho. A pessoa fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, somente Jesus Cristo. Amém? Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Se você quer conhecer o Pai, se você quer ter relacionamento com o Pai, somente através de Jesus Cristo. E Jesus vai falar assim, ó, vocês conhecem para onde eu vou, né? E Tomé vai falar assim, não, nós não conhecemos para onde o Senhor vai. Ele não estava entendendo. Eles tinham estado com Jesus durante tanto tempo e ainda não tinham entendido por que o Senhor tinha vindo, amém? O propósito de Deus nunca foi simplesmente tirar o seu povo do inferno. O Senhor não quis simplesmente pegar e perdoar os seus pecados e te tirar do inferno, mas Ele quis restaurar um lugar de habitação e um lugar de morada, um lugar que Ele pudesse habitar, um lugar que Ele pudesse fazer o quê? Já viu quando você recebe uma visita? A visita não habita na sua casa, ela visita, amém? O Senhor não quer nos visitar nessa noite, Ele quer fazer morada. Aleluia. Ele quer habitar, Ele quer que você pegue um cantinho lá do seu quarto e fale assim, Jesus, esse cantinho aqui é seu, pode morar. Esse cantinho aqui o Senhor pode ficar, toma, a minha casa é tua, amém? A minha vida é tua. E a verdade é que esse caminho que leva para o Pai, ele é estreito. A gente sabe que a porta é estreita. Eu poderia falar muita coisa, mas eu vou falar para você que sem santificação, você não vai ver o Senhor. Eu poderia te falar muita coisa aqui nessa noite, glória a Deus por isso. Jesus, Ele veio para isso, Ele veio para restaurar, mas o caminho é estreito. O caminho vai te fazer abrir mão de muita coisa que o mundo não vai entender. O caminho vai te fazer você abrir mão, às vezes, da sua vontade para poder viver a vontade do Pai. Às vezes você vai precisar matar a sua carne para que o Espírito vivifique, senão ele não vai habitar. Amém? O Senhor, a palavra dele vai dizer que a luz, ela não compactua com as trevas. Então, se eu estou em trevas, não tem como o Senhor habitar em mim. Amém? E Jesus vai dizer assim para Tomé, olha, se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. Só que Filipe, numa atitude ousada, ele vai dizer assim, ó, mostra-nos, Senhor, o Pai, e isso nos basta. E Jesus ali, a presença, a glória de Deus manifesta no meio deles. Jesus andou com eles 3 anos, discipulou eles, fez milagre, fez tudo, e eles não conseguiram ver o Pai em Jesus. Aleluia. E Jesus vai falar assim, ó, Filipe, há quanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece? Sabe o que o Senhor ministrou comigo? Quantas pessoas estão comigo, mas ainda não me conhecem de verdade? Quantas pessoas vêm na igreja e viram uma coisa cotidiana, mas a verdade é que não conhecem, não tem a revelação de Deus como Deus Pai. Sabe o que acontece? Vivam como órfãos na igreja. Vivem como órfãos. Vivam como aqueles que não creem naquilo que Deus, como Pai, pode fazer. A palavra do Senhor vai dizer, se você que é mau, sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, o que Ele daria, o que Ele faria por você? E quantas das vezes nós estamos como aquele povo? João 10:30 vai dizer, o Pai e eu somos um. E Jesus vai falar assim, ó, há quanto tempo eu estou com vocês? Jesus estava despertando aquele povo, estava despertando Tomé, estava despertando os discípulos. Olha, eu estou com vocês há quanto tempo? Filipe não era alguém distante, igreja. Filipe era discípulo de Cristo, ele andava com Cristo. E Jesus fala assim, vocês não me conhecem ainda. Quantas das vezes a gente vem na igreja como um ritual, e o Senhor nessa noite Ele quer se revelar para você de uma forma que talvez você ainda não conheça. Sabe o que está faltando para nós? Ter experiência com Deus.
É não ouvir só o Deus que os outros falam, mas ouvir o Deus que também faz a minha vida. Sabe como é que você vai ouvir isso? Com relacionamento. Amém? Sabe como você vai fazer isso? Como que você vai ouvir? Como que você vai ter a revelação de Deus como Pai? Quando você tiver relacionamento com Cristo. Porque ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, se eu não tiver relacionamento, se eu não tiver intimidade, eu não vou ter revelação de Deus Pai na minha vida. Eu vou ficar vindo, andando talvez com Jesus, sem conhecer quem na verdade Ele é. E eu não estou falando aqui simplesmente de você saber quem é. Eu estou falando de você conhecer Jesus e conhecer Deus como Pai. Conhecer de verdade. Não deixe o inimigo te confundir. Amém? Não é porque é uma placa ou uma religião que vai te levar para o céu. Se você está achando que se você é crente você está salvo, você está enganado. A religião ela não salva ninguém. Quem salva é somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqueles fariseus, eles sabiam da lei mais do que qualquer um. Amém? Eles sabiam da lei de cor e salteado, mas não conseguiram conhecer Jesus Cristo revelado na frente deles. O que adianta você saber a palavra se você não conhece o dono da palavra? É isso que o Senhor está nos convidando essa noite, igreja. É isso. Não é só andar com Cristo, não. É conhecer Ele, ter a revelação como Pai. Para isso que Ele veio. Ele veio para isso. Amém? Filipe não era alguém distante. Quantas pessoas frequentam a igreja, conhecem louvor, a linguagem cristã? Tem gente que já está cansado de saber. Fala até uma frase, sangue de Jesus tem poder, já até conhece as falas que a gente fala no nosso meio, sabe versículos de cor, conhece a casa do Pai, mas não conhece o coração do Pai. Conhece o Pai, aquilo que Ele faz na vida dos outros, mas quantas das vezes não crê que o Pai pode fazer na vida dele. Amém? Conhece a religião, mas não conhece o amor do Pai. Filipe diz, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. O versículo 15, continuando a leitura de João 14, vai dizer assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou conselheiro, ou consolador, como pode estar na sua Bíblia. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber Ele, pois não vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão porque eu vivo e vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Observe que Jesus, Ele vai falar do amor dele. E Ele vai falar assim, olha, você me demonstra que você me ama. Não é por aquilo que você faz, é quando você me obedece. Amém? Não é por aquilo que você faz. A palavra do Senhor vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Mas vai dizer também que ela não passa de um trapo de imundícia. Então o Senhor não está preocupado com o que você faz para Ele. O Senhor está preocupado em quem você é nele, em quem Ele é para você. Amém? Não tem como a glória e a presença de Deus se manifestar sem uma vida de obediência. Quando a gente ouve a história de Saul, eu estou vendo uma minissérie, estava falando com as irmãs de Reis, amém? E como que eu tenho aprendido, vendo, né, ali todo o contexto bíblico, como o Senhor está ministrando no meu coração. E ali Saul, ele não pecou, talvez como Davi, amém? Ele só não esperou o profeta, ele ofereceu sacrifícios para Deus, ele guardou o melhor para Deus, ele guardou os melhores novilhos. Mas posso te falar uma coisa, não é o que Deus tinha pedido para ele. O Senhor não está preocupado com aquilo que você tenta fazer para impressionar Ele. Ele está preocupado se você está disposto a obedecer o que Ele te pede. Não é aquilo que você faz, é se você obedece. Então o Senhor olha e fala assim, olha, quando vocês obedecem os meus mandamentos, vocês mostram que vocês me amam.
Então a obediência, a gente mostra a Deus que a gente ama Ele. Não é por aquilo que a gente faz, mas é quando nós obedecemos a sua palavra. Amém? Jesus não está procurando pessoas que façam coisas para tentar provar que amam Ele. Quando você obedece, você honra. E depois Jesus de falar isso, quando vocês guardarem os meus mandamentos, obedecerem, vocês vão me mostrar, que vocês me amam, eu estarei em vocês, você está comigo. Ele faz uma promessa. E ele vira e fala assim, eu vou, mas eu pedirei o Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Jesus é aquele que consola, amém? Mas Ele viu que naquele tempo os discípulos iriam ficar sozinhos, mas Ele falou assim, olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada, mas eu vou pedir ao Pai que envie outro Consolador. Jesus fala, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês vão viver. Quando nós estamos em Cristo, nós vivemos com Ele, já não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, amém? Já não é mais nós que vivemos, já não é mais a nossa vida. É Cristo que vai fazer o quê? Habitar em nós e vai fazer com que nós vivamos Ele, amém? A vontade dEle, o propósito dEle. Em breve Jesus deixaria os discípulos, mas Ele disse que estaria com eles. Como isso seria possível? Jesus iria embora, mas ao mesmo tempo estaria com eles. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? O Pai está lá, Jesus está preparando o lugar, mas nós não estamos órfãos, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus, e quando Jesus vai, Ele fala assim, olha, esse Espírito, Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode entender, o mundo não pode conhecer Ele. Sabe por quê? Vocês o conhecem porque Ele estará com vocês, habitará em vocês. Só que o mundo, ele não pode conhecer. O mundo, ele não tem a revelação do Espírito. O mundo, ele não contempla a manifestação do Espírito. Quando Jesus vira e fala assim, olha, o Espírito está com vocês, Ele estava no meio, mas Ele vai estar depois em vocês. Isso aqui é o cumprimento daquilo que o Senhor fez lá no Éden. Um lugar de habitação para a presença e para a glória dEle, amém? Então Ele falou assim, olha, o Espírito que está entre vocês, porque Ele ainda não tinha descido, daqui a pouco Ele vai estar onde? Em vocês. Sabe o que o Senhor está falando? Você não vai precisar de arca para carregar a glória e a presença mais. Você não vai precisar de parede mais para você pegar e desfrutar da glória e da presença. Você vai desfrutar ela aqui dentro. Quantas pessoas estão buscando um avivamento fora, quando na verdade a presença e a glória de Deus se manifesta dentro de nós. Amém? Não é fora, é dentro. Não é onde a gente pensa, não é, é aqui dentro de nós que o Senhor quer fazer morada. Jesus vira e fala assim, olha, nós faremos morada em vocês. É o que Deus quer fazer. Ele quer morar, Ele quer habitar dentro de nós. Aleluia. Será que se o Senhor olhar hoje para você, Ele pode encontrar um lugar de habitação? Será que se o Senhor, o Espírito Santo, fala assim, olha, eu estou procurando um lugar para fazer morada. Eu estou procurando um lugar para derramar da minha glória. Eu estou procurando um lugar para derramar da minha presença. Será que eu posso falar assim com o Senhor? Senhor, eis-me aqui, faz morada em mim. Será que se o Senhor olhar, Ele reconhece a minha vida como um lugar de adoração a Ele? Amém? O mundo, por que, e Judas vai perguntar, por que você vai manifestar a nós e não ao mundo? Deus se manifesta para o mundo, mas se manifesta a quem o obedece e guarda os seus mandamentos. A manifestação de Deus só vem com obediência, irmãos. O mundo, ele não entende isso. Se você não obedecer, não tem como a glória e a presença do Senhor de Deus vir. Amém? O Senhor é santo, por isso que Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Amém? João 14, 23, Jesus vai reafirmar, e Ele vai dizer assim, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, faremos nele morada. Amém? Se você obedece a palavra, se você guarda ela, eu digo a palavra, a Bíblia, você pode ser a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Mas como que você pode obedecer aquilo que você não conhece?
Como você pode obedecer e guardar uma palavra se você não conhece ela? É o que os discípulos estavam falando no mundo. Eles sabem quem é Jesus Cristo. Hoje, talvez, se a gente chegar aqui na cidade, sabe quem é Jesus? Eu sei quem é Jesus, mas não conhece. Mas não conhece. Como eu vou obedecer alguma coisa que eu não conheço? Eu preciso conhecer quem? Mais de Cristo. Eu não estou falando de uma consciência, porque a consciência pecaminosa, a gente vem com a natureza adâmica desde quando nós nascemos. Mas a consciência do mal, a criança já tem. A criança, por mais que ela seja ainda inocente, não tenha tanto conhecimento, ela já sabe discernir um pouco daquilo que é certo e daquilo que é errado, amém? Quem tem filho que sabe, mesmo criança, ele sabe que é certo e sabe que é errado. Então eu não estou falando de você discernir simplesmente o mal ou o bem. Eu estou falando de você conhecer a palavra e obedecer e praticar. Amém? Então o Senhor está falando, olha, se você guardar os meus mandamentos, o Senhor está falando, filho, eu estou querendo me revelar a você. Eu estou querendo habitar dentro de você, mas você precisa conhecer a minha palavra. Porque como que você vai obedecer aquilo que você não conhece? Amém? Se você não obedecer, se você não guardar os mandamentos, você não vai ter a revelação e a manifestação de Deus em você. Terça-feira, na reunião dos homens, o meu esposo ministrou sobre a guerra da carne com o espírito. Então a gente sabe que nós vivemos em guerra. Amém? Só que se eu virar para vocês e falar assim, olha, o adultério, ele é errado. Amém? Você vai concordar? Amém, a gente sabe. Amém? Você obedece? Se eu virar para você e falar assim, ó, a imoralidade sexual, a pornografia, isso aí não agrada a Deus. Não tem como Deus habitar se você tem tais práticas. Você está obedecendo? Ou você só está conhecendo da boca para fora? Quando nós conhecemos a palavra, nós precisamos mortificar a carne para o Espírito poder vivificar. Quando nós conhecemos quem Deus é, se eu falar todas as obras da carne, às vezes até você já sabe. Da ira, amém? Tantas outras. A gente já sabe das obras da carne. A gente já sabe as consequências que elas trazem para nós, amém? Mas de que adianta, irmãos? Você conhecer, você saber e você não obedecer. O que adianta eu saber que se eu pegar, entrar no meu quarto, quando ninguém está vendo, e assistir um vídeo, será que Jesus está vendo aquele vídeo comigo? Isso é pecado. Então não adianta você pensar que quando você faz, que o Senhor não está vendo. Ele está com você em todo o tempo. Amém? Amém? Então não adianta só eu conhecer e saber que é pecado. Eu preciso obedecer. Eu preciso matar a minha carne. E é o que o meu esposo falou, existe uma guerra da carne com o espírito. A carne o tempo todo vai gritar. A carne o tempo todo vai querer você fazer aquilo que não é para você fazer. Mas o que eu preciso fazer? Matar minha carne. Obedecer o quê? Ao Pai. Amém? Porque quando eu obedecer, quando eu guardar os mandamentos, quando eu guardar a palavra, eu vou estar mostrando que eu amo verdadeiramente a Jesus e ao Pai. De que adianta você conhecer e não obedecer? Por isso que o mundo não pode ter a revelação do Espírito Santo. Por isso que quando você fala que o Espírito Santo se revela, as pessoas acham loucura ou acham que isso não acontece. Sabe por que eles não têm a revelação? Porque eles vivem na carne. Porque se eles estivessem vivendo no Espírito, eles tinham revelação de quem que era Deus Pai. Mas vive na carne. Então o mundo, ele nunca vai ter a revelação do Espírito, igreja. O mundo acha que isso é o quê? É loucura. Olha que 1 Coríntios 2,14 vai dizer. O homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entender, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O homem natural, ele não consegue discernir. O discernimento do Espírito é um dom, amém? A partir do momento que você tem o Espírito Santo, você tem um dom que você precisa buscar, que é o discernimento no Espírito. É você discernir as coisas, você discernir o que fazer, você discernir o que é certo, discernir o que é justo. Isso é um dom do Espírito. Mas olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Eles parecem loucura e o mundo ele não consegue entender. Só quem é espiritual consegue entender as coisas do reino, igreja. Aleluia. Só quem é espiritual consegue entender essa revelação. Então o que eu preciso fazer? Me manter no Espírito. A mente humana ela não consegue entender. Quem entende é o Espírito, amém? O Espírito que habita em mim, ele entende a revelação e entende aquilo que o Espírito diz.
Não é o meu corpo, não é a minha alma que entende, quem entende é o meu espírito. Então eu preciso viver no espírito, eu preciso matar minha carne para eu poder ter revelação daquilo que Deus quer falar comigo. João 14, 26 vai continuar dizendo: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhe ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Como que eu faço essa oração? Declare essa palavra quando você estiver no seu momento de oração. Espírito Santo, me ensina. Me ensina aquilo que eu preciso aprender, me ensina aquilo que eu não sei, me ensina aquilo que eu não vejo, me orienta que decisão que eu tomo, me ensina todas as coisas. O Senhor prometeu que Ele iria ensinar. O Espírito Santo, Ele não é simplesmente um arrepio ou uma manifestação de poder, Ele também é um mestre que quer te ensinar, Ele quer te discipular. Com o quê? Com a revelação do reino, amém? Para trazer a cultura do reino para a igreja, para trazer a manifestação dos céus para a igreja. Às vezes a gente reduz quem é o Espírito Santo. Às vezes você, talvez, durante muito tempo na minha caminhada, deixa eu falar um segredo para vocês, eu não orava para o Espírito, eu orava para Jesus, amém? Eu orava para Deus, meu Pai, eu tive meu encontro com Deus. A minha conversão foi quando eu descobri que eu era filha. O Senhor falou comigo que eu era filha. Então, quando eu tive, há 25 anos atrás, eu não orava para o Espírito Santo, mesmo sabendo que era uma trindade, mesmo sabendo que era Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Eu não tinha esse costume, e por isso eu não tinha revelação do Espírito. A gente precisa entender que o Espírito Santo, Ele não quer simplesmente pegar e se manifestar, às vezes, quando você falar em línguas ou quando você tem uma visão. Não é o dom que agrada a Deus, é uma vida com Deus. Então, quando você estiver no caminho, o Espírito Santo é aquele que vai te encorajar, é aquele que vai te consolar, é aquele que vai te direcionar, é aquele que vai te constranger. Então, eu preciso orar assim, ó, assim como nós louvamos Espírito, me acompanha, vem comigo. Antes de vir, eu estava orando a Ele. Eu falei: Espírito, se você não convencer, se você não vier, não adianta. Vai ser somente palavras vazias. O Espírito é aquele que transforma a informação em revelação. Amém? Ele não apenas vai revelar, Ele vai trazer a memória no momento que for necessário. O Espírito Santo é aquele que, quando você estiver passando um momento de crise, Ele vai te trazer a memória aquilo que Jesus falou para você um dia: eis que eu estarei convosco todos os dias. Amém? Porque a palavra diz que Jesus fala assim: olha, o Espírito Santo, Ele te trará à memória tudo aquilo que eu falei. Então, quando você estiver num momento de tentação, passando por aquele momento de você ser tentado, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que Jesus te pediu, os princípios dele. Então o Espírito Santo é aquele que traz à memória todo o fundamento, tudo aquilo que o Senhor falou um dia. No momento de desespero que você tiver, no momento que a sua alma estiver angustiada, que você estiver desesperado, é o Espírito Santo que vai trazer para você aquela promessa que o Senhor fez e ainda não se cumpriu. É Ele que traz a memória, é Ele que fala. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, amém? No momento da dor, Ele vai te lembrar da promessa que o Senhor fez. Então, Ele não vai simplesmente se manifestar, mas Ele vai andar comigo em todo o tempo. Amém? Ele vai andar dentro de mim em todo o tempo. E Jesus continua no 27, olha que lindo que Ele fala: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode te dar. Portanto, não se afligem, nem tenham medo. Jesus fala assim: olha, eu vou te dar um presente. Ele está falando com aqueles discípulos. Eles ainda não tinham sido perseguidos, amém? Eles ainda não tinham sido confrontados, açoitados. Jesus aqui ainda estava com eles, amém? Então Jesus está falando assim: olha, quando vocês estiverem passando por uma situação assim, lembra que eu te dei um presente. Eu te dei a plena paz. A plena paz não é paz só em alguns momentos, é paz em todo o tempo, igreja. É a plena paz, não é como o mundo dá, é como Jesus dá. Jesus estava lá falando, por isso que Ele fala assim, ó, não se aflijam, nem tenham medo. O inimigo, ele tenta o tempo todo fazer o quê? Colocar o medo, colocar a aflição, colocar a angústia para tirar a minha confiança em Deus. Então, quando vem o momento de crise, eu não lembro da paz que o Senhor me deu. E quando fala que o Senhor dá um presente, que a paz é um presente,
Não é uma troca, irmãos, é um presente de Jesus. Jesus não está barganhando, falando assim, olha, eu vou te dar a minha plena paz se você fizer isso. Não, Ele está te dando um presente. Sabe, quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, com a alma gritando, ora, Senhor, o Senhor me prometeu um dia que o Senhor me daria a plena paz. Então me dá essa paz. Porque a paz de Cristo, ela não depende daquilo que nós vivemos. A paz de Cristo, ela depende de quem nós cremos. Amém? Não tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo, mas tem a ver com quem está conosco. Amém? Que é Jesus Cristo. Então, se eu tenho essa convicção que Ele me dá a plena paz, as coisas que eu vivo não vai determinar o estado do meu espírito. As situações que eu vivo não vai determinar como que vai estar a minha alma. Eu vou conseguir controlar, eu vou conseguir ter governo. Amém? Porque a paz de Cristo que Ele me deu habita dentro de mim. A paz dele está dentro, de modo que ela me dá tranquilidade, me dá segurança, me dá confiança. Que ainda que Deus não tenha vindo, ainda que Ele não tenha se manifestado, Ele está comigo. É assim que aconteceu no meio de uma tempestade. Jesus estava ali no meio daquela tempestade, os discípulos desesperados com medo, e Jesus chega no momento certo, trazendo o quê? Bonança, trazendo a paz. E é isso que o Senhor quer nos lembrar nessa noite. Ele tem a verdadeira paz. Aleluia. A paz que você tem. Hoje aconteceu uma situação, o Enzo está aprendendo a andar de bicicleta. Ontem nós fomos no piquenique, né? Ele caiu naquela rampa do horto, ralou, mas tá bem, tá em pé. E hoje ele virou pro Ricardo e falou assim, pai, deixa eu ir na rua andar de bicicleta para eu treinar mais, queria ir na pracinha, né? E eu falei assim, não, meu filho, você vai ver como é que você vai andar na rua, né? A gente que é pai fica inseguro, né? Mas na hora foi tão engraçado que o Espírito Santo me deu tanta paz. Tipo assim, pode deixar aí, pode deixar. Eu estou cuidando, eu estou guardando, Ele está indo comigo. E eu falei assim, filho, você vai, mas você volta rapidinho, tá? É 20 minutinhos só. E ele foi e voltou na plena paz. Porque o Senhor guarda dos nossos. A palavra diz que o Senhor acampa anjos ao redor daquele que o teme. Amém? Então eu creio que existe um exército de anjos de volta da minha casa. Você crê que tem na sua? Amém? Eu creio que o Senhor coloca um exército que volta no mundo da minha casa. O inimigo pode até tentar, mas quando ele tentar entrar, tem um anjo na porta. Ele pode até tentar contra os meus, meu filho, mas ele tenta para poder cair. Em nome de Jesus, porque eu tenho a plena convicção e a paz. Que eu sei quem está comigo. Quando você tem essa certeza, eu sei quem está comigo, não vai te abalar. Eu sei o Deus que eu confio, não vai te abalar. Porque a paz de Cristo, a plena paz vai estar dentro de você. Amém? Jesus oferece algo diferente. Nem quando tudo está bem, você consegue ainda assim permanecer em paz. Amém? E Jesus, Ele deu a paz para aqueles discípulos antes deles entrarem em crise, né? Antes deles ficarem com medo e afligidos. E no 29 diz assim, eu lhe disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Então, antes deles passarem por medo, por aflições, Jesus virou para ele e falou assim, olha, eu estou falando essas coisas com vocês antes, para que quando acontecer, vocês creiam que minha paz está com vocês. Então Jesus está falando assim com você nessa noite, olha, quando você passar por um momento de aflição, de desespero, lembra que a minha paz está contigo. Lembra que a minha paz é um presente que eu estou te dando. Amém? É por isso que Jesus falou o quê? Antes. E no versículo 30 ele vai falar assim, olha, eu não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima. E quando eu li isso aqui, eu confesso que eu já li a Bíblia algumas vezes e nunca me chamou tanto a atenção quanto dessa vez. Eu não tenho muito tempo mais falar, né, para vocês, pois o governante deste mundo se aproxima, mas ele não tem poder algum sobre mim. Eu falei, uau, é isso, é isso. O inimigo pode se aproximar, Satanás pode tentar vir, mas ele não tem poder algum sobre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que ele seja forte, ainda que ele seja demônios potestades, eu estava contando com meu esposo, essa semana a gente passou uma semana muito difícil, não sei os irmãos, uma semana de peso, uma semana de opressão. Teve vezes na noite que eu acordei 15 vezes numa noite, e quando foi na quarta-feira, eu sonhei que eu estava duelando com uma potestade. E não era expulsando demônios, eu segurava os braços da potestade ali, eu estava duelando com ela. E eu só ouvi uma voz que falava assim, ó, eis que a autoridade que você precisa já está sobre você.
Porque muitas das vezes o inimigo vem tentar nos intimidar, amém? O inimigo vem tentar fazer o quê? Nos constranger, achando o quê? Que nós não somos capazes, né? Mas eis que a autoridade, eis que o Espírito Santo de Deus já não foi concedido. Eis que vos darei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Amém? E serpentes e escorpiões, eu falei com meu esposo, eu falei assim, interessante é que no sonho eu não estava duelando com a espada. Eu achei que seria com a espada. Era com as minhas mãos, sabe por quê? As armas do Senhor, elas não são carnais, mas elas são espirituais em Deus. As armas que eu vou ter para poder vencer a potestade, para poder vencer qualquer força maligna, ela não é a arma física, mas ela é as armas espirituais que o Senhor deixou. É jejum, é oração, é busca com Deus. Se você está com a vida no altar, ela não tem poder sobre você, porque ela não é maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então o Senhor falou assim, ó, o governante desse mundo, que é Satanás, ele se aproxima, né? Mas ele não tem poder algum sobre mim. Mas eu farei que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se e vamos embora. Olha que interessante, Jesus vira e fala assim, olha, eu faço isso porque eu estou fazendo aquilo que o Pai me pediu, amém? Para quê? Para que o mundo veja que eu amo o meu Pai. Então Jesus virou e falou assim, olha, eu estou obedecendo o Pai, né? A gente sabe que no Getsemane ele falou assim, ó, afasta de mim esse cálice, né? Se possível for, mas se não for, que cumpra a sua vontade. Então a gente vê Jesus Cristo aqui, ele falando assim, olha, eu estou obedecendo ao meu Pai para que o mundo veja que eu amo. Ele estava deixando um exemplo para mim e para você. Obedeçam os meus mandamentos para você mostrar que você me ama. Jesus obedeceu primeiro. E aquela cruz, irmãos, é muito menor do que talvez qualquer coisa, qualquer angústia, qualquer tribulação que eu e você podemos estar passando. Será que você pode imaginar? Eu acho que a gente não consegue mensurar a dor que Jesus passou, a angústia que ele sofreu por amor a mim, por amor a você. E ele fez isso em obediência ao Pai. Amém? Satanás, ele não tem poder algum sobre o nome de Jesus Cristo. A palavra diz que através do sangue dele, toda a autoridade, quando Jesus morreu naquela cruz, toda a autoridade e todo o poder foi dado sobre o nome de Jesus Cristo. Toda a autoridade e todo o poder. Jesus fez o que o Pai ordenou. Quando o discípulo estavam ali e ouviram, né, todas essas instruções de Jesus preparando tudo, a palavra do Senhor, se você continuar a leitura, em João 16 vai dizer que o coração deles encheu de tristeza. João 16, 5 vai dizer assim, ó, não precisa abrir não. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem por causa do que eu lhes disse. Os discípulos haviam acabado de aprender que Jesus deixaria a paz. Mas mesmo assim, quando Jesus fala que vai embora, o coração deles se entristeceram. Por quê? Eles conviviam com Jesus, amém? Eles tinham um relacionamento ali, eles estavam dia a dia com Jesus. Então, quando Jesus fala que ia embora, né, a presença de Jesus ali iria sair fisicamente, mas Jesus já tinha prometido que não deixaria eles sozinhos. Amém? Que ele enviaria o Espírito Santo para habitar neles. E no versículo 7, na continuação, diz assim: mas na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, o conselheiro, o consolador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Então Jesus vira e fala assim: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, não tem como o Espírito Santo vir. Mas vocês não vão estar órfãos, vocês não vão estar sozinhos. Eis que quando eu for, o Pai enviará para vocês o Consolador, o Conselheiro, né, que é o Espírito Santo de Deus. E eles estavam tristes, por quê? Porque eles pensavam que Jesus iria embora, e na verdade eles criam não na manifestação de Deus nos céus, mas na manifestação de Deus na terra. A tristeza deles é porque eles achavam que Jesus Cristo ia lá e ia destituir o Império Romano. Eles achavam que o reino de Jesus era para aqui.
Eles não estavam conseguindo discernir que o reino do Senhor não é nessa terra, mas é nos céus. Então eles estavam tristes, por quê? Eles esperavam que Jesus ia pegar e assumir o controle, assumir o governo nessa terra. Mas não, o plano do Senhor era o quê? O reino do céu. Jesus estava falando que o Espírito Santo estava vindo. Às vezes a gente tem tanta dificuldade em enxergar aquilo que a gente está perdendo, ou aquilo que nos é tirado, e nós não conseguimos ver aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Os discípulos estavam tão tristes com a vinda, com a ida de Jesus, mas eles não conseguiam perceber o quão grande era a promessa que Jesus estava deixando para eles. Amém? Isso reforça que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, mas ele é uma pessoa. Então, quando o Espírito Santo diz, quando Jesus diz que o Espírito Santo é aquele que vai convencer o homem de todo pecado, meu esposo fala muito isso. Você pode falar com uma pessoa, você pode mostrar para ela o erro dela, mas se o Espírito Santo não convencer, não tem transformação, irmãos. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quem convence é Ele. Mas olha que interessante, o Espírito, por que ele convence do pecado, do juízo? Porque ele não vai só mostrar o erro, mas ele vai mostrar a necessidade que nós precisamos de Cristo. Então o Espírito, quando ele convence, ele não convence só mostrando o erro, porque eu poderia abandonar o erro e não ir para Cristo. Ele fala assim, olha, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida, então se não fossem elas, você já tinha sido consumido. Então você não precisa só se arrepender, você precisa ir para Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é quem faz toda essa obra. E quando fala que ele convence da justiça, o mundo achava que estava certo crucificando Jesus. O mundo achava que estava matando Jesus e estava certo. Mas o Espírito Santo é aquele que convencia do que era justo, do que era certo. Amém? Então você pode pregar a verdade, mas quem convence é o Espírito Santo. E onde que o Espírito Santo vai habitar, irmãos? Dentro de nós. Amém? O homem natural, ele não consegue enxergar sozinho o quanto ele precisa de Jesus Cristo, o quanto ele é dependente de Jesus Cristo. Ele precisa da revelação do Espírito, sabe por quê? Porque quando você passar por uma dificuldade, se você não tiver a revelação de Jesus Cristo em você, a primeira coisa que você vai fazer é abandonar Jesus. Quantas pessoas abandonam Jesus? Eu estava conversando ontem com uma irmã no Horto, porque tem uma fé rasa e uma fé superficial. Aí quando vem a dificuldade, a primeira coisa que faz é abandonar. Amém? Jesus fala assim, Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Sabe o que o Senhor está falando aqui? O cumprimento do propósito do Senhor desde a fundação do mundo, como a gente falou lá. O propósito do Senhor de habitar não só mais no meio do seu povo, mas no seu povo, amém? Não era mais habitar mais em templos físicos ou em tenda, mas era habitar dentro do seu povo. Esse era o propósito do Senhor que se cumpre através de Jesus Cristo. Agora em Jesus Cristo ele vai dizer assim, olha, toda a glória, toda a presença de Deus, ela não precisa mais de uma arca, ela precisa de um templo santo para poder habitar. Amém? E sabe qual que é o interessante? Se você fosse lá no Antigo Testamento, você precisava ir até a tenda, até o tabernáculo, para você poder sacrificar uma vez por ano. E depois você voltava para sua casa. Amém? Só que com Jesus é diferente. Com Jesus é assim, o Espírito Santo está aqui comigo, amém? No altar. Só que quando eu desço do altar, o Espírito Santo continua comigo, ele não vai embora, amém? Quando nós estamos aqui na igreja, o Espírito Santo está aqui conosco, mas quando você vai lá na sua casa, ele vai estar lá com você. A gente carrega ele, a gente carrega a presença dele. E o Senhor falou comigo assim, filha, será que eu posso ir em todo lugar que você vai? Será que o Espírito Santo pode ir em todo lugar que você coloca os pés? Porque ele está com você, amém? Ele não está só aqui na igreja, mas não. Agora o Senhor escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. Então será que os lugares que você vai, o Espírito Santo pode ir com você? Amém? Será que ele pode? Será que quando você, como eu falei no início, quando você está lá no seu quarto vendo as coisas, será que Jesus está sentado do lado vendo também? Será que ele pode? Porque ele está com você em todo o tempo. Ele está aqui,
Ele está dentro. Ele já não está mais no templo, não. Deixa eu te falar uma coisa. A glória do Senhor se manifesta quando a igreja se reúne. Mas antes disso, ela precisa estar aqui. Antes disso, o Espírito Santo precisa estar dentro. Precisa estar dentro de nós. Amém? Quando você sai daqui, né, e vai para sua casa, o Espírito Santo vai lá com você? Quando você vai trabalhar, né, será que ele te acompanha? Será que se eu for em tal lugar eu posso levar Jesus comigo? Né? Será que quando eu falo, Jesus falaria aquilo que eu falo? Jesus faria aquilo que eu faço? Jesus veria aquilo que eu vejo? A gente precisa ter essa consciência. Não há nada, irmãos, que fique escondido. E a partir do momento que eu quero que o Espírito Santo more aqui dentro, eu preciso ter a minha vida como um altar de adoração e santificação para o Senhor. Amém? 1 Coríntios 6,19 vai dizer: vocês não percebem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi lhes dado por Deus? Vocês não pertencem mais a si mesmos. Quando nós somos templo do Espírito Santo, você já não pertence mais a você pertence a Cristo, você pertence a Ele. Paulo está falando assim: olha, vocês não percebem que o seu corpo é templo, é morada do Senhor, e que você já não tem vontade mais não. É aquilo que o Espírito quer fazer através de você. Essa vontade própria, irmãos, da carne, ela precisa morrer. Ela precisa morrer. Ele fala assim: ó, vocês não pertencem a si mesmo. Quando o Espírito Santo escolhe habitar dentro de nós, a gente já não tem mais escolha. Amém? A gente precisa escolher Cristo. Quando entendemos que Ele mora dentro de nós, eu paro de buscar fora e começo a buscar aqui dentro. Eu não dependo de um louvor para eu poder adorar, porque eu sei que a presença dEle está ali. Eu não dependo de ir ao culto, porque quando eu estou lá no meu trabalho, se eu clamar, Ele vem, amém? Porque Ele está aqui dentro. Então eu não passo mais a buscar fora, porque eu sei que Ele está dentro de mim. É onde o Senhor sempre quis habitar. Amém? O Senhor sempre quis habitar. Talvez você esteja dentro da casa do Pai há anos, mas ainda vivendo como órfão e sem a habitação do Espírito. Sabe o que o Senhor quer fazer nessa noite? Ele quer encher o templo com a glória dEle. Será que você pode falar assim: Senhor, eu sou o seu templo, enche. Não é mais encher a igreja, não é mais encher o templo, é encher a minha vida. É a minha vida é o templo, a minha vida é lugar de habitação e morada do Espírito Santo. Então a glória do Senhor, a presença do Senhor, ela enche aqui, ó. Ela vem primeiro aqui, não é fora. Amém? Senhor, não é mais enche simplesmente o templo. A gente ora para Deus abrir os céus, mas é enche a minha casa. Enche a minha casa com o teu Espírito. Enche, né, a minha família. Enche as minhas decisões com o teu Espírito Santo. Enche a minha boca com o teu Espírito. Enche aquilo que eu faço com o teu Espírito. É Ele estar dentro da gente em abundância, em plenitude. Não é só em algo não, é na plenitude. Amém? E quando eu sair por aquela porta, eu preciso ter conhecimento que eu preciso carregar essa presença comigo. Eu não posso perder essa presença por qualquer coisa. Quando eu chegar num ambiente, a glória do Senhor tem que ser manifesta, irmãos. Quando eu chegar em algum lugar, as pessoas têm que falar assim, ó, a presença ficou diferente, o ambiente ficou diferente. Davi, quando chegava perto de Saul, todo o processo, o Espírito ia embora. Quando você que carrega a presença, chegar lá na sua casa, que você tem um problema lá, o inimigo tem que bater em retirada, porque a glória e a presença de Deus agora está dentro de você. Está aqui, ó, está aqui. Então ele tem que sair. Ele tem que bater em retirada, porque Ele não é mais poderoso que o nosso Senhor. Ele não tem poder nenhum. Amém? Que a minha vida seja um lugar onde o Pai tenha prazer em permanecer. E Atos 1:8, Jesus vai falar com aqueles discípulos assim, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O segredo aqui para eles receberem o Espírito Santo foi permanecer e não ir embora. A palavra do Senhor vai dizer em Atos que haviam mais de 500 pessoas, mas o Espírito Santo, quando desce, só desce sobre 120. Só sobre 120. Por que não desceu sobre os 500? Porque não permaneceram. O difícil nos dias de hoje é você permanecer quando você não quer permanecer, igreja. É você manter a chama acesa quando o mundo quer apagar.
É você manter a presença viva dentro de você, não dependendo dos outros. Mas você que precisa manter a chama do Espírito acesa. É você que precisa manter. Amém? E o Senhor vira e fala: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse sempre foi o propósito do nosso Senhor. Não só habitar em nós, mas também nos revestir de poder. Habitar em nós como morada e revestir com o poder do Espírito Santo, com a autoridade dele. Quando nós, como igreja cheia do Espírito Santo, nos reunimos com fome e com sede da presença dele, ele vem. Mas a gente está faltando colocar mais azeite dentro desse templo aqui, ó. Incendiar mais essa chama para queimar de amor por ele. Para queimar de amor por Jesus Cristo, de modo que o mundo não vai me encantar mais. O pecado já não vai me atrair mais, porque o Espírito Santo que habita em mim é que me governa, não é a carne. Amém? E os discípulos, quando eles estavam esperando, a palavra do Senhor vai dizer que aquele lugar foi cheio da presença dele. Cheio da presença dele. Será que você pode ficar sobre os seus pés? Quando a glória veio,